Bem-vindos a mais uma entrevista do canal YouTube. Hoje estamos aqui com a Cláudia Rodrigues, da Leads for Sales, e que está aqui a passar por um processo de transformação. Vamos falar um bocadinho sobre isso, também sobre a carreira da Cláudia, que já tem uns anos nestas áreas das vendas, de contact center, mas já vamos aqui perceber esse percurso. E vamos também conhecer um bocadinho melhor a própria Cláudia, que é, além de uma honra estar aqui com ela, é uma grande amiga minha, que eu gosto muito pessoalmente, e ainda por cima, hoje é o primeiro dia do desconfinamento aqui em Portugal, supostamente, não sei muito bem como é que são as regras em concreto, mas nós estamos sem máscara, contentes e legais. Obrigado, Cláudia. Obrigada também, Manela, obrigada pelo convite. Já há muito tempo que me perguntava quando é que tu me ias entrevistar, chegou o dia. Vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos ver. Então, vocês estão a passar por um processo de transformação grande aqui na Leads for Sales, certo? O que é que se está a passar exatamente? Se calhar é importante dizer para quem não conhece o que é a Leads for Sales, primeiro, para contextualizar. A Leads for Sales é um player digital em que o seu ADN a 100% é as vendas. Se nós tivéssemos que lhe dar assim numa frase rápida o que é a Leads for Sales é uma agência digital em que o seu foco a 100% são as vendas e por isso todos os nossos clientes o que têm é um serviço ou um produto para vender. Nós, com a sua oferta, o seu logotipo, a sua imagem, construímos tudo aquilo que é necessário para colocar online e depois o que fazemos é transformar no sentido de entregar aos nossos clientes uma venda através de canais digitais. Esse é que é o nosso core business. A transformação é uma transformação muito entusiasmante, que me orgulha muito, até porque eu saí da área de prestação de serviços de BPO e de CRC quando entrei na Leads for Sales em 2016, mas tive 20 e tal anos nesta área. E agora em março o grupo ABAI, que é um grande grupo espanhol que tem cerca de 5.000 posições em Espanha e na Colômbia, que vai abrir o Brasil, que comprou agora Portugal e quer entrar em Portugal, comprou a Leads for Sales numa altura em que estávamos todos desconfinados, o que é muito interessante saber que estes negócios de alto nível se podem fazer também em confinamento, em tempo de pandemia. E isso a mim pessoalmente deixa-me muito orgulhosa. Temos tido a capacidade de explicar a um grupo com capacidades de investimento e com um posicionamento no mercado muito interessante, e podemos até falar um bocadinho sobre isso, de conseguir passar-lhe a mensagem que uma empresa como a Leads for Sales, gerida por mim e em que eu sou aqui a ponta de lança, podia ser uma opção interessante para eles. A ABAI é um grupo espanhol que está na área do BPO e de Contact Center e entendeu, e do meu ponto de vista muito bem, que a Leads for Sales podia complementar mais uma linha de serviços. Ou seja, a Leads for Sales, estando na área digital, que é uma área muito apetecível, e desde a pandemia cada vez mais, poderia servir como mais um braço para uma linha de negócios interessante para eles, que no fundo complementa as linhas de negócio que eles têm. Porque a Leads for Sales está na área da venda digital, que é impossível não se pensar que a partir de agora será o futuro, não é? Já não é o futuro, é o presente. E por outro lado, complementar com o core business da Leads for Sales mais uma linha de negócio para a ABAI e com o meu conhecimento anterior desta área de prestação de serviços, Contact Center e BPO, trazer as suas linhas de serviço para Portugal e eu poder gerir, poder deixar de ter uma linha de serviços para Portugal e passar a ter 3 e eles passarem a ter de 2 linhas de serviço, passarem a ter 3 também com o digital. No fundo, nós complementamos, porque o que nós podemos oferecer hoje aos clientes com estas 3 linhas de negócio é um funil inteiro, não é? Desde a angariação do cliente, ao serviço, ao apoio administrativo, a tudo aquilo que são processos integrados e uma entrega total do funil da relação com o cliente, desde a venda até ao suporte. E essa é a transformação. Estamos agora, obviamente, num processo muito interessante, que é um processo em que nós estamos a fundir estas duas culturas, não é? A cultura do digital com a cultura do core business da ABAI, e estamos nós a passar know-how para a ABAI, estamos a adquirir o know-how da ABAI num posicionamento muito interessante que a ABAI tem de transformação. Aquilo que tem para oferecer hoje aos clientes é transformação, quais são as vossas dores, quais são os vossos problemas, o que é que precisam de ver resolvido, e há muita coisa que pode ser resolvida dentro de uma organização nestas áreas, e com esta área de transformação e com estas valências tão grandes, estamos a adquirir essas capacidades aqui dentro da Leads for Sales para entrarmos no mercado português e podemos oferecer essas mesmas valências.
E agora é tudo aquilo que vocês possam imaginar, que é nós entrarmos num grupo muito grande e tentarmos juntar estas duas culturas, absorvemos os processos, absorvemos a metodologia, o ADN, que é muito importante, não é? E uma cultura que tem que ser coerente com aquilo que é o grupo. Iremos ter novidades em breves para Portugal, vamos alterar as nossas instalações, vamos criar uma equipa mais robusta e vamos ter capacidade de crescer e de vir a Portugal com toda a pompa e circunstância, como deve ser feito. E como é também um bocadinho a tua imagem, és uma mulher marcante e que Obrigada. tem as suas opiniões, a sua marcante presença... no bom sentido, espero, não é no bom sentido. Sim, sempre no bom sentido, claro. E diz-me uma coisa, em que é que esta empresa é diferente de um operador que vai entregar as chamadas de vendas e de uma agência puramente digital? Em que é diferente? Estás a falar do core business da Leads for Sales? Sim. Ora, o grande diferenciador da Leads for Sales é a sua capacidade de ser independente e ser autónomo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos a valência toda para oferecer ao nosso cliente um serviço de excelência que traz uma série de mais-valias que o cliente às vezes não sabe. Por exemplo, nós, quando temos um cliente novo, às vezes até é difícil explicar qual é a capacidade que nós temos de o servir, porque ela é tão clara e é tão óbvia para nós que parece difícil explicar ao cliente. Quando nós incorporamos um novo cliente e estamos a fazer um setup, o que é importante que o cliente entenda é que nós, a partir do momento em que ele nos dá o que precisa de vender e que nos dá a imagem com a qual nós precisamos de vender aquele produto ou serviço, nós passamos a ser autónomos. E isto às vezes é difícil de entender, porque uma coisa é autonomia e outra coisa é responsabilidade, não é? De que forma é que é autónomo sem responsabilidade, de que forma é que é responsável não tendo autonomia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, quando fazemos setup, está num único contacto a capacidade de gerir duas coisas que normalmente não se tocam, que é a área do marketing e a área operacional, ou a área do marketing e a área de vendas. Normalmente nas organizações estão separadas. E nós aqui está tudo num único player. O que os nossos clientes, depois dos setups, quando começam a trabalhar connosco em rollouts, o que entendem é uma facilidade de ter um único parceiro que junta dois mundos que normalmente estão separados e que normalmente até têm objetivos um bocadinho diferentes, mas que aqui têm o mesmo objetivo, que é o quê? O sucesso, a conversão, a venda, um contrato. E por isso o nosso ADN focado absolutamente e a 100% em vendas traz-nos essa capacidade de nós entendermos e de ter essa agressividade e esse foco naquilo que são os objetivos dos nossos clientes. Eu normalmente até costumo dizer uma coisa muito gira, porque eu, como vindo da área das áreas dos prestadores de serviços de outsourcing, eu nunca entrei numa empresa em que fosse tão fácil explicar o que nós fazemos, e sobretudo o modelo de governance e o modelo de gestão, porque o meu objetivo é sempre igual ao do meu cliente, porque eu preciso vender o mais possível para o meu cliente estar satisfeito e ele precisa que eu venda o mais possível, ou seja, nós os dois estamos os dois. Eu nunca, enquanto trabalhei apenas na linha de negócio da Leads for Sales, eu nunca tive uma discussão com o cliente sobre KPIs, sobre níveis de serviço, sobre se atendo ou não atendo as campanhas. É muito raro, as campanhas não, desculpem, as chamadas. É muito raro eu ter esta conversa com o cliente, a não ser que haja uma dúvida técnica. Nós não temos estas conversas sobre se eu atendo ou não atendo, se eu sou eficiente ou não sou eficiente, porque eu sou a primeira interessada em ser eficiente. Porque se eu não for eficiente no meu modelo, eu não vou ter rentabilidade e eu não vou ter o meu cliente satisfeito. Não há aqueles limiares cinzentos de onde é que eu sou responsável, onde é que o cliente é responsável. Que até cria uma certa, às vezes, desconfiança entre as duas partes, porque são objetivos contraditórios muitas vezes, não é? Sim. Como tu sabes, que já estás nesta área há muito tempo, quando trabalhamos em serviços e cada vez mais tu vês os RFPs cada vez mais barrados ao nível dos KPIs para garantir que os KPIs são seguidos e que não há aqui uma diferença de conceito sobre o que é preciso fazer. Nós aqui não. Porque nós o que temos é um serviço ou um produto para vender. Temos o logotipo, a imagem, precisamos das ferramentas dos nossos clientes.
A partir do momento em que temos isso e montamos e somos autónomos a montar tudo o que é necessário, aquilo que nós precisamos é entregar vendas. E por isso o objetivo é sempre muito fácil de entender, porque é chegarmos à conclusão com o cliente e pormos um objetivo que é: quantas vendas é que me vai entregar? Vou entregar-lhe 500, vou entregar 300, vou entregar 20, vou entregar 1000. E é esse o KPI. Entreguei ou não entreguei? Depois já poderíamos discutir se dentro de casa eu discuto outros KPIs, mas com o meu cliente, o KPI que eu discuto é: eu entreguei as vendas que foram necessárias, sim ou não, e se fui eficiente e se garanti que as expectativas que foram feitas quando fizemos o setup foram conciliadas ou não. É isso que nós fazemos, mas sempre dentro do mundo digital. Nós, até à entrada da ABAI, o nosso core business era digital, dentro do mundo digital, e por isso é que tivemos, inclusive, um dos melhores anos, dos melhores meses, inícios de meses, de anos desde que a Leads for Sales existe, porque fomos potenciados pela pandemia. Nós podemos dizer que sim, que tivemos essa ajuda, porque na pandemia nós conseguimos melhorar significativamente aquilo que era a capacidade de atrair as leads. Mas isso que estavas a falar, de não haver indicadores, ou haver menos indicadores, eles existem, não é? Claro. É um bocadinho o ADN também das vendas, não é? Ou seja, a malta das vendas, por natureza, tem um determinado tipo de foco, tem muitos indicadores, claro que sim, mas os focos têm um objetivo comum. Isso que tu falas, que no fundo a conversa com o cliente tem o mesmo objetivo, não tem um bocadinho a ver com esta malta mais focada nas vendas também? Não, porque tu quando tens, as vendas tradicionais eram, por exemplo, o chamado telemarketing ou outbound. O que é que acontecia? Primeiro, ou tu tinhas que arranjar uma base de dados, ou o cliente tinha que te arranjar uma base de dados. Sim. Primeiro problema: se tivesse mais que um player, tinha que difundir as bases de dados por cada um e depois trocava. Uma gestão complexa do ponto de vista do nosso cliente e complexa do ponto de vista do outsourcer. Depois havia e há as dificuldades de que as bases de dados estão a diminuir, deixa de haver bases de dados, e por isso essa gestão da parte do cliente ou do outsourcer torna-se bastante mais complexa. Depois há a dificuldade de o outsourcer, se é fornecido da base de dados de um cliente, fica à espera dessa base de dados. E o que é que acontece quando ficamos à espera de uma base de dados com essas limitações todas, porque podemos ficar muitas vezes reféns de não ter essa base de dados. Okay? Eu aqui não, sou eu que me alimento eu própria. São as minhas equipas de marketing, meus gestores de marketing que alimentam esta equipa própria. A única coisa que pode acontecer é não haver pesquisas o suficiente ou não haver pessoas online o suficiente para me alimentarem dessas bases de dados, mas nunca fico a zero, como acontecia quando eu trabalhava em telemarketing ou no outbound. Dependente das bases de dados de outras. Certo. Ou depois vem uma base de dados que já foi trabalhada muitas vezes e nós não conseguimos tirar a rentabilidade ou não conseguimos ter nível de atendimento, por isso só com a base de dados já tens um nível muito complexo. Depois tens uma outra coisa muito importante que é a taxa de contactabilidade, que é: conseguiram contactar quantas vezes este cliente, que é um KPI. Em outbound este KPI existe, no meu não existe, porque eu tenho que o contactar o mais rápido possível e eu tenho níveis de serviço de minutos a atender esta lead. Ora, no outbound é carregado 50 mil registros de uma vez. Sim, depois aquilo vai... E tu vais mastigando conforme tiveres os objetivos para cumprir. Eu aqui não. Eu aqui, estamos num mercado online e o consumo é online também. Agora estou a fazer uma piada, mas para vocês entenderem que esta lead tem que ser consumida logo, eu não posso guardar leads. Eu não posso ter uma segunda-feira que é muito cheia de leads e guardar as leads para terça e quarta. Não. Eu tenho que consumir aquela lead hoje, por isso eu também não tenho que discutir com o cliente quantas vezes é que eu contactei este cliente. Eu consumi a base de dados toda, eu tive a capacidade de consumir a base de dados, é mais um KPI, não é? O cliente comigo não discute se eu estou muito tempo ao telefone ou pouco tempo ao telefone, porque o que ele quer, no fundo, o que ele quer é que eu tenha uma venda. E, na verdade, não há muita diferença entre todas estas leads propuseram uma ação do cliente, porque em qualquer dos canais que nós trabalhamos, seja o canal Search, Discovery, ou seja canais de redes sociais, eu obrigo sempre o cliente a fazer uma ação, chegar sempre a uma landing page. E por isso ele vai ter que fazer sempre uma ação, ele vai ter que sempre dizer: eu quero ser contactado, então, aqui está o meu nome e o meu número de telefone, o mínimo. Há sempre uma ação. E por isso eu não tenho, por exemplo, uma grande variação no tipo de chamada ou na duração da chamada, que é outro KPI em outbound. Nós definimos que a duração média de uma chamada ia ser 3 minutos.
Isso para mim não é fundamental. O fundamental é que eu, como a lead é uma lead cara e valiosa e quente, o que eu preciso é de me focar na conversão. Okay? Demorar 3 minutos ou 5 não é relevante nesse O meu caso. cliente não me pergunta, então qual é? Eu nunca tive, desde que estou, desde janeiro de 2016 com os meus clientes, uma discussão sobre qual é a duração das vossas chamadas. Nunca tive. Okay? Por isso há aqui uma série de pequenas coisas. Pode ser tudo vendas, mas como a matéria-prima é diferente e como o meio em que a matéria-prima chega é diferente, todos os KPIs que são medidos a seguir são diferentes. Já, por exemplo, os meus colegas de outsourcing, de telemarketing, de outbound, não discutem preço por clique, nem discutem impressões. Claro. Eu já discuto, mas até não discuto assim tanto com os meus clientes, discutem internamente. Então esta campanha está a ter impressões suficientes, nós estamos a ter capacidade de passar a informação que seja relevante para ter impressões, porque as impressões são a primeira coisa que garante que eu depois vou ter as leads. Se for uma campanha suficientemente interessante, com uma imagem suficientemente interessante, com uma mensagem suficientemente interessante, vou ter mais impressões, as pessoas vão chegar mais até mim. E se vão chegar até mim, a primeira parte é a impressão e a seguir vamos começar a ter então o que nós precisamos até à conversão. Okay? Primeira conversão dentro do digital e depois a segunda conversão ao telefone, quando eu estou a garantir que aquela lead passou a ser um cliente e não ficou pela lead. Por isso, mas são discussões. Quando eu falo de discussões, estamos a falar de conversações e são análises que nós fazemos mais internamente do que o nosso cliente, porque o que o nosso cliente precisa é de efetivamente, ou o que o nosso cliente consegue connosco é ter um único player que sabe trabalhar com vários setores, que isso é muito interessante, porque como nós sabemos em outsourcing podem ser setores diferentes, mas em muitas coisas tocam-se. Saber trabalhar em mais de um setor, porque isso obriga a agilidade, que saibam trabalhar performance, porque o marketing digital tem muitas ramificações e uma delas é a performance e do meu ponto de vista, não me levem a mal, vai passar a ser o que se vai discutir mesmo, porque é muito importante a notoriedade, mas no fim tudo tem que levar à performance, não há marketing subsista, sobretudo com os custos a aumentar da forma como estão a aumentar, porque o custo destas leads, o custo deste investimento digital está a aumentar, as empresas vão ter que passar a deixar de trabalhar sobre volume e vão passar a trabalhar sobre o que é que trouxe, qual foi o retorno. E até hoje, se calhar até a pandemia, muitas empresas estavam focadas nisto do volume e eu muitas vezes tive conversas com meus clientes que era, mas o que é que vos interessa, é volume ou é conversão? E penso eu que qualquer tipo de marketing deve interessar é a conversão. E é nesse aspecto que nós trabalhamos, sobretudo na conversão. E na conversão, o que nós oferecemos aos nossos clientes é este mundo integrado de duas áreas que normalmente não se tocam. Porque há agências muito boas a fazer o digital e que depois não têm o know-how suficiente para trabalhar a performance operacional. E eu conheço muitos players, no fundo, também. muitos players e bons e fortes e interessantes que gostariam de ter a parte digital, que são muito bons em termos operacionais e depois falta-lhes o know-how digital. E felizmente a Leads for Sales, como se posicionou desde sempre assim, já com o conhecimento que trouxe de Espanha, porque o sócio principal e inicial era espanhol, que trouxe esse modelo de Espanha, nós sempre trabalhamos assim e por isso estamos um bocadinho, do meu ponto de vista, não me levem todos a mal, estamos um passinho à frente para continuarmos nesta corrida a trabalhar estas áreas. Disseste-me há bocadinho, falaste nas bases de dados que depois chegavam à segunda-feira e eram mastigadas ao longo do tempo. Isso não é algo que também, no fundo, já não se pode fazer exatamente da mesma forma? Ou seja, nós estamos aqui a distinguir o digital e depois o operacional, venda ao telefone, etc. Mas essa base de dados que depois está a ser mastigada, eu a certa altura não perdi já os contactos porque o cliente já não tem a paciência que tinha antigamente. Estás a falar nas bases de dados carregadas ou no digital? Por exemplo, nas carregadas. Não, estou a falar nas carregadas, mas no fundo o que eu quero dizer é, será que a impaciência do digital não passou também para o resto? Não, porque tu tens duas coisas muito diferentes e isso é que garante a diferença do custo. Enquanto que tu tens uma base de dados para uma operação de telemarketing que te custa cêntimos e tu tens uma lead destas que nós trabalhamos que te pode custar 7, e 8 e 9. A diferença é a forma como esta base de dados é criada. Uma equipa de telemarketing, e vou-vos ser franca, e eu trabalhei muitas operações de telemarketing, eu penso que é das coisas mais duras de se fazer e tiro o chapéu às empresas que as fazem muito bem.
E há empresas que as fazem muito bem. A dificuldade neste momento não é as pessoas não fazê-las bem, é mesmo a matéria-prima que são as bases de dados. A grande diferença é que um cliente da área de telemarketing numa base de carregada está na sua vida sem necessidade nenhuma. E tu vais ser contactado. Contactar-o hoje ou contactá-lo amanhã, daqui a 6 meses, é indiferente. Porque ele não pediu nada. Certo? Okay. Ele entrou numa base de dados porque um dia entrou em alguma coisa, preencheu qualquer coisa, pôs uma cruz em qualquer coisa que garantiu àquela empresa para passar o contacto dele a alguém, mas ele está na sua vida. Contactá-lo hoje, amanhã ou 6 meses... Desculpa, eu é que percebi mal. Já estavas a falar de bases de dados não completamente frias, por isso é que eu já percebi o que estás a dizer. Sim. Mas mesmo as que têm algum nível de caracterização, continua a ser a mesma coisa. Tu podes caracterizar e dizer: eu quero uma base de dados em que o cliente seja um cliente de classe X, que tenha uma idade entre X e Y, mas será sempre um contacto. Aliás, até um contacto de cross-sell. Podes contactar este cliente hoje e podes contactá-lo daqui a 6 meses. Não é? Porque um cliente, mesmo da tua base de dados interna, que tu tens de contactar porque resolveste fazer um cross-sell, é um bocadinho diferente, entre aspas, se tu contactares hoje ou contactares. É mais importante a fase em que ele está como cliente, está satisfeito, se não tem nenhuma reclamação, e a oferta que tu lhe vais dar, do que propriamente quando é que o vais contactar. Estas leads do digital não é assim. Antes é exatamente o inverso. É o primeiro nível de serviço que é fundamental ter é em quanto tempo é que eu vou consumir esta lead. E esta lead tem de ser consumida ao minuto. Porquê? Porque ela é muito cara e porque ela é muito eficiente. Porque por trás desta lead está alguém que está no seu computador, que está no seu telemóvel e que disse: eu preciso de qualquer coisa, ou eu vi qualquer coisa de que preciso, e vai fazer uma ação para dizer àquela empresa: eu quero ouvir falar melhor sobre isto. Por isso são duas formas completamente diferentes, e por isso é que o custo é completamente diferente, porque vamos acreditar na capacidade de argumentação de alguém que vai telefonar, e aqui não, vamos inclusive munir estas pessoas mais de um perfil de consultoria, porque metade da venda está feita. O cliente já chegou até nós, já percebeu que quer aquele produto ou aquele serviço, já chegou até nós, interessou-lhe o que nós tínhamos a dizer do que ele leu e viu, e ele vai pedir um contacto. Já só falta, até deu certo, só falta um dedo. E o dedo é não dizermos nada incoerente com aquilo que ele escreveu, fazermos um processo interessante, que é muito importante, que é ser uma coisa ágil, simples, sem grande documentação, sem grande assinatura, tudo o mais simples possível para nós podermos converter. Porque o cliente, quando chega até nós, já está no 5º passo, não é? Já falei em 3 passos, quando chega ao nosso passo, já quer, no fundo, garantir que aquilo que ele percebeu está correto. E então quer contratar. Eu não vou dizer que nós, basicamente, não precisamos fazer nada. Não é isso, tivemos que fazer tudo antes, não é? Mas esta parte aqui é muito vocacionada numa venda que é mais um inbound sales do que um outbound sales, e essa é uma grande dificuldade às vezes os nossos clientes entenderem, que é que nós não somos um outbound. Podemos estar a fazer chamadas porque o cliente nos pede para ligar, mas em termos funcionais e estruturais, nós somos mais um inbound do que propriamente um outbound. Temos que fazer chamadas, que o cliente pede-nos para fazer chamadas, mas a forma como a coisa é, como a conversa acontece, é como se fosse um cliente que até já tem uma relação com esta marca, porque ele gostou do que viu e quer confirmar que aquilo que ele viu está correto. Ok. Então vamos falar agora de outra coisa, que é da Cláudia, e menos da ABAI. Vamos agora mudar um bocadinho aqui o capítulo da nossa entrevista. Achas que o facto de alguém como tu, que transpira vendas, tem a ver com a tua personalidade? Achas que tem alguma coisa a ver com isso? Acho. Ou em quê? Como é que isso aconteceu? Eu posso dizer na forma como eu cheguei aqui. Eu costumo dizer às vezes isso à minha filha, aos meus sobrinhos, às pessoas aos miúdos com quem falo. Às vezes os pais preocupam-se muito porque os miúdos, o meu filho não sabe o que quer. A minha filha não sabe o que quer. Para quem nos está a ouvir, eu não sabia o que é que queria.
Eu não tinha nenhuma ambição, eu não queria ser veterinária, eu não queria ser médica, eu não queria ser advogada, eu não queria ser, não sabia o que queria. Tirei um curso de Sociologia, podia ter tirado um de Psicologia, podia ter tirado um de qualquer outra coisa, tirei o de Sociologia, e ao final de 6 meses do curso eu já sabia que não queria ser socióloga. O que é que me trouxe para as vendas? Foi a minha personalidade, porque eu comecei a fazer alguns part-times em algumas empresas e as coisas foram surgindo naturalmente. Eu era reconhecida pelos gestores que tratavam de mim e pelos meus chefes, a minha capacidade de comunicar, não é? E a minha personalidade com alguma resiliência, capacidade de sofrimento que é preciso, a capacidade de sofrimento que é preciso, de estar sempre com um sorriso nos lábios, de saber comunicar com o cliente. E eu também gostei dessa área, por isso eu fui levada pela vida a entrar na área comercial. Um desses dias estava a falar com umas amigas minhas, aquelas amigas que nós conhecemos na faculdade e que nos encontramos uma vez por ano para fazer um jantar, e estávamos a fazer essa análise, e eu disse, eu teria sempre acabado aqui, independentemente do que eu tivesse feito, eu tenho a convicção de que teria sempre acabado onde estou hoje. Elas não concordaram, mas eu tenho essa convicção. Eu tenho a convicção de que os meus soft skills, a minha capacidade, a minha resiliência, a minha personalidade positiva, o meu gosto de falar, até alguma... Eu tenho essa noção agora que tenho 51 anos e nós acabamos por saber muita coisa. 51? Tenho 51. Disparate, não estava a imaginar tal coisa. Isto é ele a dar o ar da sua graça, que eu agradeço. Quando nós chegamos a esta idade, não é, que nós começamos a olhar para trás e reconhecemos algumas coisas, que é, até fui construindo a minha, no fundo era eu a ir por um lado para uma carreira que me era simples, entre aspas, porque me era natural, sim. E por outro lado, os gestores e os meus chefes e as empresas onde eu estava a reconhecer-me esse dom, vamos lá chamar, eu não diria que será sim. dom, mas que eu noto que, até porque giro empresas, tenho 30 empresas, peço desculpa, colaboradores e equipas, tenho 30 anos que nem toda a gente tem, não é? Esta capacidade de comunicar com um chefe, esta capacidade de comunicar com um cliente, de passar mensagem. E aquilo que eu queria dizer é que eu notei ao longo da minha vida de quando eu falava as pessoas confiavam e como vocês sabem, em vendas é muito importante confiar em quem nós estamos a falar, com quem é que nós estamos, quem é o nosso interlocutor, é confiável, ele está-nos a dizer alguma coisa que faz sentido. E a seguir, como eu gosto da área operacional, porque nunca gostei de vender apenas, e desde o início da minha carreira profissional eu puxei sempre pelo facto de querer vender e operacionalizar. Quando nós vendemos e operacionalizamos, o cliente confia em nós, porque nós nem dizemos coisas que não sabemos normalmente, nem vamos dizer que vamos fazer coisas que muito dificilmente vamos operacionalizar. E essa junção é aquilo que faz com que nós, no nosso dia-a-dia, tenhamos mais valias, mais conhecimento, é assim que nós passamos mais informação. E a minha personalidade agrega-se a isso, porque eu não sou muito diferente na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. E tu sabes, porque nós somos amigos. Claro, profissionalmente há que ter alguma mais contenção e que temos que ser profissionais, mas a alegria que eu gosto de pôr na minha vida pessoal é a mesma que eu normalmente gosto de pôr na minha vida profissional. Mas sim, respondendo à pergunta, eu penso que teria sempre acabado onde estou hoje. Como gestora, a gostar da área de vendas, a área operacional foi qualquer coisa que eu fui aprendendo a gostar ao longo da vida, desde que eu entrei na área de outsourcing. E eu sempre disse a toda a gente que nós vivíamos num setor que era muito pouco valorizado, e tu sabes, mas que era dos setores que eu conheço mais sofisticados. E também não é toda a gente que gosta, mas quando se gosta, gosta-se muito, porque nós compreendemos que tem um nível de sofisticação, de tecnologia, de procedimental, que é muito acima de muitos setores que nós temos ditos mais sofisticados. E fazer parte desta geração que passou por todas as fases desta transformação deste setor, eu acho que é
em que tu também fazes parte, eu penso que isto é um alento muito grande para quem esteve neste setor, porque nós vimos um setor que no início era muito valorizado porque era muito escasso, depois começámos a vê-lo a diminuir a sua capacidade de transmitir a sofisticação do setor, e depois vimos alguma transformação, e é um setor que sobe e desce em termos de capacidade de passar essa sofisticação, mas acho que hoje não há ninguém que ponha em causa a sofisticação desta área de outsourcing, seja ela em quais das linhas de negócio que nós estamos a falar. A ver que põe em causa há sempre, não é? Mas genericamente Sim. as coisas estarão diferentes. E esta ligação, faço a mesma pergunta, mas em relação à questão operacional, ou seja, há muito vendedor que não quer saber nada da parte operacional e, portanto, vende, e depois alguém há de tratar-se de correr mal e nem saber o que é que estou a vender, eu vendi, e depois a seguir, se a coisa correr mal, alguém há de fazer varrer o lixo, no fim, Sim. não é? Aquele varredor das manifestações e das festas. E essa tua ligação operacional, porque é que achas que acontece? Essa tua parte, não é a primeira vez que já me falaste disso, a parte importante de saber no terreno, além de vender, como é que eu no terreno consigo que aquilo fique feito como deve ser? Eu penso que tem a ver também com a minha personalidade, porque eu gosto que as pessoas confiem em mim a longo prazo. Ok. E nós eu trabalhei, obviamente não vou entrar em pormenores, mas muito no início da minha carreira trabalhei num modelo diferente de outsourcing, em que eu era a vendedora, ou era o contacto comercial, mas eu não tinha a responsabilidade operacional. E foi das empresas onde eu mais adorei trabalhar, e foi a empresa que mais me consumiu ao nível desta minha personalidade, que era como é que eu sou capaz. Quando nós temos brio no que fazemos e quando nós gostamos muito dos clientes que fornecemos, nós queremos que aquele cliente confie em nós. E para confiar em nós é preciso termos a capacidade de gerir toda a relação, não é? E sim senhor, é muito interessante, claro que há uma adrenalina muito grande quando nós ganhamos clientes novos, tu sabes, tens uma empresa a teu cargo, quando nós ganhamos um projeto novo é uma adrenalina muito boa, mas depois tem que haver aquela preocupação de depois aquilo que se pôs em teoria materializar-se. E essa empresa eu tinha a responsabilidade de ter a relação do cliente, mas não tinha a responsabilidade de o entregar. E ainda bem, foi muito cedo na minha carreira que eu percebi que não era para mim esse modelo. Pode ser para outras pessoas, tudo bem. Pode ser para outras pessoas. Sim, mas não funciona contigo. Mas para mim não dá, porque eu preciso de ter uma relação de confiança que tenha duas linhas, duas entradas e duas saídas. Eu preciso confiar no meu cliente, e para isso é preciso construir uma relação de longo prazo, e eu preciso que o cliente confie em mim, e isso só se consegue com uma relação de longo prazo. E como é que se consegue esta ida, este in e este out? Quando nós entregamos aquilo que em teoria colocamos como possível. É claro que em serviços, isto não é como vender uma cadeira. Quando nós vendemos uma cadeira, mostramos a cadeira, as pernas são de metal, e pode ter a cadeira em branco, e em preto e em azul. E o cliente pode mexer na cadeira e ver a cadeira. Em serviços, é uma ideia, é uma vontade, é uma necessidade. E por isso é que eu acho que ainda é mais importante que quem esteja em processo de venda saiba o suficiente para não descurar, nem quando está a criar a solução, não descurar aspectos operacionais, e quando está a apresentar ao cliente, não descurar tudo aquilo que pode correr bem e pode correr mal. E mesmo com muita seriedade, e tu sabes, mesmo com muita seriedade e mesmo com muita vontade e com muito know-how em serviços, tudo pode acontecer. Mesmo assim, não é? Claro. Agora, nós quando conseguimos vender um projeto e operacionalizá-lo e alguma coisa correr mal, que não se está à espera ou que sai fora do normal, nós conseguimos justificar e o cliente compreende, não é? Quando nós dizemos, olha, senhor cliente, estamos à espera disto, mas saiu de fora daquilo que estávamos à espera, este aspecto que não controlamos nem o senhor cliente nem nós, o cliente é o primeiro a dizer, claro que sim, claro, quem é que imaginaria que isto acontecesse? Isso é uma coisa, não é? Agora, entregarmos coisas por entregar ao preço mais barato, àquilo que faz mais sentido, para agradar o cliente rapidamente e fechar o negócio, não é a minha forma de trabalhar. Estas duas áreas são as áreas, e depois eu acho que enriquece de uma forma exponencial as discussões operacionais que se têm com os clientes, o know-how que se tira dos clientes quando se tem reuniões operacionais, que muitas vezes quando nós estamos arredados a parte operacional não reconhecemos.
Muito no início da minha carreira, Manel, eu compreendi que para a minha personalidade e para eu ser mais feliz na função que exercia, eu não podia ter a área comercial sem ter a área operacional. Porque a área operacional é a área onde se aprende e onde se evolui mais. Porque é onde nós contactamos com mais setores, onde nós temos discussões a fundo relativamente àquilo que é o negócio, onde verificamos quais são os KPIs, onde vemos os processos a funcionar, porque muitas vezes nós construímos uma proposta sobre uma coisa teórica e se não tivermos com a área operacional, nós nem sequer sabemos se a teoria passou à ação e quais foram os problemas e os desvios que houve. Quando se vai então para as áreas operacionais e quando se vai ter reuniões com as áreas operacionais dos nossos clientes e quando se vai analisar dados, é aí que vem o know-how. Esse é um fator para mim que foi muito importante, porque eu precisava de entender qual era o processo, de porque é que os clientes me pediam o que me pediam, porque é que os clientes não me pediam coisas que eu achava que eram evidentes. E só tendo uma parte e outra é que é fundamental. E depois uma coisa que para a minha personalidade também é importante, que é a confiança. E a confiança só se consegue quando se entrega, quando se constrói e se entrega. Quando se constrói, quando se entrega. E quando há confiança suficiente, às vezes até nem se entrega tão bem quanto se quer, mas o cliente compreende que é uma questão que tem a ver com fatores externos, situações que possam ter corrido muito mal, e em operações, todos os dias corre qualquer coisa mal. Não há um dia de tranquilidade em operações. E também é isso que tem alguma piada. E é isso, quer dizer, é preciso gostar. Sim, é preciso gostar. Nós sabemos que este setor é um setor em que há pessoas que ficam para sempre e há pessoas que saem rapidamente. Porque é preciso ter esta noção de que, e esta componente de resiliência, da pessoa não deixar que, primeiro não personalizar, ou não pessoalizar, não é? Que é muito importante. E a outra é ter este gosto de fazer melhor e de aprender e de haver evolução. E mais uma vez, e daquilo que eu noto, e até aqui no Leads for Sales com as minhas colegas, quando se gosta, gosta-se. E esta resiliência é uma coisa mais ou menos natural. Quando não se gosta, é mais difícil gostar-se e é mais difícil até querer-se estar no meio do furacão, não é? E por isso é que entendo que há pessoas que preferem levar a área comercial e ficar ali, e há pessoas que gostam mais de estar na área operacional e ficar ali. E depois há aquelas que eu acho que é o certo, que é esta componente. Até porque eu, também muito rapidamente e muito cedo na minha vida, percebi que os melhores vendedores eram os operacionais. As minhas equipas operacionais transformaram-se em comerciais. Porque era muito natural. Porque quando nós conhecemos o que fazemos e quando nós conhecemos as componentes operacionais, quando estamos a falar com um cliente, é-nos natural falar com o cliente. E o cliente percebe que está a falar a mesma linguagem, não é? Muitas vezes, aliás, e durante muitas empresas eu nunca tive comercialões. Aquele comercial que vai à porta. Sim, automóvel há uns anos atrás. Não, em serviços, muitas vezes nós não precisamos de um comercial do comercial natural, nós precisamos de alguém que tenha conhecimento comercial, operacional, peço desculpa, e que goste dessa área, porque é muito natural que passe a ser um comercial. E é muito natural para um gestor que esteja atento perceber qual vai ser o operacional e vai passar na área comercial. E há um aspecto muito engraçado, e alguns dos teus ouvintes que nos possam ouvir, que tenham trabalhado comigo, na verdade eu, em várias empresas onde eu estive, muito cedo às vezes chegava para dar pessoas e dizia assim: tu um dia vais trabalhar comigo. E as pessoas diziam: eu? Nem pensar! A área operacional, jamais! Eu dizia: um dia vais trabalhar comigo. E era muitas vezes, e espero que alguém diga alguma coisa, muitas vezes isso aconteceu das pessoas acabarem por virem trabalhar, porque eu identificava a capacidade de comunicar com o know-how operacional, e essas duas coisas juntas, quando são naturais, é muito fácil transferi-las para um outro departamento, ou um departamento comercial na área dos serviços, pelo menos. Eu trabalhei, já foi há uns largos anos, trabalhei numa empresa não muito tempo como comercial, tinha um nome mais pomposo que já nem me recordo qual era, mas era como comercial, e tinha alguns pré-vendas que me ajudavam, um dos quais eu chamava-lhe o trator da clareza e da transparência. Então aconteceu algumas vezes ele ir comigo a um cliente
o cliente faz uma pergunta sobre um determinado produto que eu tinha nos meus objetivos de vender e ele dizia, não se meta nisso, homem, você não vai comprar uma coisa dessas. E claro que a mim eu ficava aterrorizado, lá foi o meu objetivo de venda, mas a verdade é que nós também temos que aprender a viver com isso e os clientes adoravam aquilo, porque eles sabiam que dali ele não ia ter problemas nenhuns nisso, não quer dizer que estivesse sempre certo também na sua opinião, mas essa frontalidade com que ele dizia aquilo é uma mais-valia, porque o cliente lá está bem, eu dali vou ter uma opinião sincera. E eu normalmente sou assim, também muito transparente, mas achei aquilo eu chamava o trator da transparência tão brutal que é como que ele dizia as coisas. Mas isso ganha confiança, é verdade? Sim, há uns anos atrás estava a falar com um colega, nós somos, no fundo, nestas áreas, este setor é grande, mas em Portugal somos relativamente pequenos para não nos conhecermos todos. E temos todos amigos, não é, que estão em concorrentes e que pessoas que quem temos apreço, que estão em concorrentes. E há uns anos atrás eu estava a falar com um amigo meu que estava num concorrente diferente de onde eu estava e que me dizia, não, mas nós não podemos dizer que não a um cliente. Eu dizia, mas eu digo que não a um cliente. Quando eu tenho a convicção de que o caminho que nós estamos a ir ou o caminho que me está a pedir para ir não é o caminho mais correto, eu tenho que ter até o profissionalismo de dizer eu não iria por aí. Eu acho que por aqui nós não vamos ter um sucesso. Podemos fazê-lo. O cliente manda, não é? Mas eu, se calhar, mudaria 3 ou 4 ou 10 aspectos ou viraria a agulha para ir noutro sentido. Mas nós temos que ter essa capacidade. E, excetuando poucos exemplos, eu nunca vi clientes, parceiros meus, nas várias empresas onde trabalhei, que não... Depois, no fim, o cliente decide, não é? Mas nunca tive a experiência de ter clientes que não achassem que podiam ter essa discussão. Agora, é preciso essa discussão estar sobre alguma coisa que seja um conhecimento, claro, não é só que faça sentido, não é? Porque dizer por dizer, isto dá muito trabalho, prefiro não fazer. Claro, não é isso, não é? Mas o outsourcer e os outsourcers que mais crescem são esses, não é? Os outsourcers que ajudam os seus clientes a encontrar as melhores soluções e, no fim, a tirar trabalho e problemas das organizações e não ao contrário. E para isso é preciso... E, além disso, porque é que os clientes usam o outsourcing? O outsourcing é usado porque acreditamos que aquelas profissionais são os profissionais que mais sabem daquele negócio, daquela setor, área, daquela não é? área, sim. Ora, se não for para aceitarmos as suas sugestões, alguma coisa estaria muito mal. Agora, claro, é preciso algum bom senso e alguma tranquilidade para o fazer. Também há clientes que acham que sabem mais daquilo que nós fazemos, também há. Sim, mas consegue-se lá chegar. Sim, não é? Nós vamos implementar sim. como quer, mas vou-lhe já dizer que se calhar, muito rapidamente, temos que virar aqui, temos que alterar aqui algumas coisas. E a gente implementa e depois está a ver, senhor cliente, está a ver. Há aqui uma área que está a ver, esta parte se calhar está na hora de mudar, mas quando fizermos o teste, porque o teste pode ser feito, então me toca a mudar, mas esta clareza e esta tranquilidade e muitas vezes é o que eu digo às minhas equipas, nós temos que ter autoestima, não é? Nós temos que ter autoestima de, se acreditamos mesmo que somos o melhor player ou que temos o know-how, nós temos que ter autoestima de o passar. E a autoestima de o passar é dizermos aquilo que nós sabemos. E às vezes aquilo que nós sabemos é contrariar aquilo que o cliente nos está a pedir. Não tenho muitas dúvidas de que isso deve ser feito. Mesmo que o cliente ache que é muito, que sabe muito e sabe muito sobre o seu negócio, isso claro, não há dúvida nenhuma. Claro que sim. E tu começaste por onde neste setor? Ora, a primeira empresa deste setor onde eu trabalhei foi a antiquíssima e a grande escola Plurimarketing. Plurimarketing deu origem à Teleperformance. Eu fui gestora de conta na Plurimarketing. Começaste por gestor de conta? O que é que faz um gestor de conta? Tinham clientes à minha responsabilidade. Tinha que gerir os clientes, implementar as operações, gerir o cliente em termos da sua lealdade, de novos negócios. Era o que eu fazia na Plurimarketing. E foi uma escola, não só foi uma escola extraordinária do ponto de vista deste setor, porque alguns colegas meus podem não concordar, mas eu acho que a Plurimarketing foi a referência, como também era uma alegria trabalhar naquela empresa, porque era uma organização muito focada para o seu cliente. Foi aí que eu aprendi a estarmos focados no cliente, que ser focado no cliente é entregarmos o melhor possível, não quer dizer subserviência, que são coisas diferentes, não é?
Porque a Plurimarketing era uma empresa que tinha uma autoestima até nos seus administradores muito forte, e isso era passado depois para as áreas. E depois, claro, tive a sorte de estar na Plurimarketing quando ela foi comprada pela Teleperformance, e pronto, a história que se sabe sobre a Teleperformance, não é? Tive a sorte de trabalhar na nova empresa com a saída do engenheiro Abílio Tavares da Silva. Foi um superior que eu adorei, por quem eu tenho uma estima sobrenatural, que era o dono da Plurimarketing, e depois com o João Cardoso, que foi um chefe de um brilhantismo muito grande, que me ensinou muita coisa. Eu também acho que ensinei também um bocadinho. E onde nós fizemos coisas incríveis na Teleperformance, com a abertura sobretudo do Nearshore, não é, em Portugal. Na Teleperformance em Portugal já havia outros players que faziam alguma coisa, mas com a transformação daquela empresa, e por isso, às vezes, e eu penso muitas vezes nisso, eu penso que nós temos que, obviamente, ter a capacidade, termos a resiliência, temos que ter a personalidade, e depois temos uma coisa que eu acho que tive sempre, foi uma estrelinha, uma sorte de trabalhar com as pessoas certas, de evoluir e trabalhar com pessoas completamente diferentes, de estar em empresas e em instituições com drive, agora também com a ABAI, vejo muito drive, uma gestão muito focada, a saber o que quer, qual é o sentido que tem, trazer investimento, a não ter dúvidas, e acho que também é preciso alguma sorte na nossa vida para nós chegarmos a essas empresas. Acho que outro vídeo, eu tenho algumas dúvidas sobre essa questão da sorte, sou demasiado racional para isso. Para terminarmos, nós estamos aqui duas pessoas que estão neste setor há 10 anitos, não é? Uma vez aos 18, 5 ou 6, 18, não é? Já por aí. E, portanto, já fizemos muita coisa diferente, já temos um currículo de coisas, sobretudo, diferentes, áreas diferentes, indústrias diferentes, formas de pensar até diferentes. O que é que dirias a alguém que está a entrar agora no mercado de trabalho e que lhe aparecem opções dentro destas áreas? Boa sorte, coragem. Eu penso que esta área vai-se, daquilo que eu tenho visto, quer dizer, eu tive agora, como quem me conhece, tive um bocado arredada destas áreas, tive muito focada na Leads for Sales, na área do digital, durante estes últimos quase 6 anos, e tive um bocado arredada, e agora estou a voltar às áreas de BPO e de Contact Center, que para mim é alegria, porque estou a rever antigos colegas, antigos clientes, antigos fornecedores, antigos parceiros, etc., e concorrentes. Mas eu acho que, ao contrário daquilo que aconteceu na nossa geração, que teve que, no fundo, desenvolver esta atividade, até onde ela está hoje, eu acho que vai acontecer agora uma coisa que eu acho que é bastante emocionante, que vai ser uma grande transformação nestas áreas. Até pelo tipo de conversas que eu estou a ter hoje, com algumas empresas, porque isto da transformação, do digital, da robotização, é tudo muito bonito, não é? Mas vai acontecer. E penso que vai trazer, por fim, vai posicionar este setor, por fim, numa sofisticação real e muito visível para fora, porque vai ser inevitável que nestes grandes prestações de serviço, nestes grandes processos, destas grandes empresas, destes BPOs enormes das empresas, destes contact centers enormes das empresas, sejam outsourcers, sejam clientes, que esta transformação não aconteça. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque neste momento contratamos colegas de Marketing Automation, que é do mais sofisticado que há. Contratamos pessoas de BI, que é do mais sofisticado que há. Contratamos pessoas de Business Analytics, que é do mais sofisticado que há. Contratamos pessoas de Data Analyst, que é o mais sofisticado que há. Estamos hoje, às vezes pensa-se, as grandes consultoras vão entrar neste negócio. Eu acho que se calhar é um bocadinho ao contrário. Que é nós vamos começar a entrar no negócio que é das grandes consultoras. Quando as consultoras entravam na casa dos clientes a dizer, vou transformar-lhe o seu negócio, eu vou criar-lhe aqui uns KPIs, vou trabalhar os processos. Eu acho que vai acontecer exatamente ao contrário. Eu acho que os players hoje, porque já não há hipótese de esmagar preços, já não há muita hipótese de ser tão eficiente com as equipas, vai ter que haver uma transformação. E vejo hoje
os players, tanto os players de outsourcing, a sofisticar-se ao mesmo nível que outras áreas que já têm essa sofisticação ou que tinham essa bandeira da sofisticação. E eu penso que isso pode ser bastante interessante para as novas gerações, porque elas vão entrar para áreas que já não são o atendimento ao cliente. São o atendimento ao cliente, são o marketing digital, são a automatização, são a robotização, são a consultoria. E vamos então, eu que sou uma pessoa com... gosto sempre de ver o copo bastante cheio, ou pelo menos é assim que eu estou a ver que este mercado se vai sofisticar. E por isso, para as gerações futuras, vai ser a possibilidade de entrarem para grandes empresas, e hoje com a junção de muitas delas, grandes multinacionais, não é? Os grandes players em Portugal da área de outsourcing são grandes multinacionais. Multinacionais francesas, multinacionais inglesas, multinacionais espanholas. Estamos a falar de grandes empresas com capacidade de investimento. Quando eu e tu entramos nesta área, estávamos a falar de empresas portuguesas que trabalhavam no mercado português. Isto hoje está diferente daquilo que era. Ou seja, empresas, grupos internacionais com capacidade de investimento e com uma resiliência e com foco. Muito foco no futuro, que é todas estas áreas que são iguais e transversais a áreas que normalmente são sofisticadas da área das consultorias. Por isso aquilo que eu digo é, não ouçam o que os vossos pais vos diziam, nem os vossos primos, vão às entrevistas, deixem os gestores que vão fazer as entrevistas explicar-vos quais são os conceitos e quais são as estratégias que vêm ao serviço daquilo que são hoje estes serviços e penso que vai ser uma área que, do meu ponto de vista, se vai transformar bastante. Aqui estaremos para ver. Obrigado, Cláudia. Obrigada também, sempre uma maravilha. Obrigada. Eu sou um entrevistador isento e, portanto, aquilo que a Cláudia disse sobre apostarem neste setor de atividade é mesmo para executar. Portanto, o que a Cláudia disse é mesmo para fazer. Ouçam as pessoas que estão a fazer uma entrevista e deem uma hipótese, porque tem aqui realmente um mundo pela frente que está a mudar. Muito obrigado a todos os que estão a seguir o nosso canal. Podem deixar os vossos comentários, partilhem e qualquer questão podem colocar nos comentários, depois encaminho aqui à Cláudia que me ajudará a responder. Muito obrigado. Obrigada.